Boa tarde, gente. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que a paz, a alegria e o poder que vem do trono de Deus esteja sobre nós esta tarde, que o extraordinário de Deus esteja adiante de nós e que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço aos irmãos que curtam a live, compartilhem. Infelizmente a gente só tem apoiador quando tem revelação. Várias pessoas aqui ajudam muito quando tem revelação. Quando não tem, não ajudam, não compartilham, não curtem, não presenteiam a live, como se só funcionasse a revelação. E isso acaba sendo um jogo de interesse que nós temos diante de Deus. Nós temos que quebrar isso na nossa vida, de nós só ajudarmos a obra que nos alimenta todo dia, quando tem revelação, quando tem desafio de revelação. Aí todo mundo dá os presentes mais caros, abençoa com o que pode e o que não pode. E quando a gente está pregando palavra, quando a gente está orando por libertação, as mesmas pessoas que desafiam na revelação não têm coragem de abençoar a obra de Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos ter uma visão aberta de que a obra de Deus, ela está no trabalhar, ela está na oração, ela está na revelação, ela está na palavra, ela está em todos os aspectos. Que nós possamos sempre ter essa mão de gratidão. Porque eu vejo muitas pessoas aqui que quando tem revelação, irmãos, fazem os desafios mais caros, mas ficam durante semanas na live e não tem coragem de ajudar a live, compartilhando, curtindo, abençoando com a sua moeda. Se você tem condições de abençoar na revelação, por que na palavra você não tem condição de abençoar? E na revelação você se vira para abençoar. Então que nós possamos ser gratos em todo o tempo diante das coisas de Deus e que nós não possamos andar só com Deus quando temos necessidade. Mas aí nós barganhamos com Deus. Mas que nós possamos ser ativos diante do altar de Cristo, irmãos. Sempre grato. Bem-vindo, filhos. Sempre abençoando a obra. Sempre curtindo, compartilhando, semeando nesse ministério que tem sido mão amiga para tantos aqui. Mas, infelizmente, pouquíssimos são aqueles que voltam para abençoar a obra. A menos que tenha revelação. Aí, os abençoadores estão ativos. Se não tiver revelação, pode ter palavra mais abençoada que for, que os mesmos que estão aqui na revelação ajudando, eles não ajudam nos momentos de palavra, nos momentos de oração. E eu pergunto a você, irmãos, quais são as obras que estão expulsando o demônio de você, que estão orando, que estão semeando na tua vida como esse ministério semeia? Eu não vejo. Eu vejo muitas pessoas aí abrindo live de revelação, todo mundo ali semeando, ajudando, sem retorno, a vida não muda. E aí, irmãos, numa obra igual a essa, uma obra séria, comprometida, uma obra, um trabalho diário, a gente tem que estar falando para os irmãos poderem ajudar. E os mesmos irmãos que quando eu abro revelação aqui, ajudam com o presente que tiver que ajudar. Estou cansada de ver. Mas na hora da palavra, na hora da oração, não tem coragem de semear na obra. Por quê? Só semeia quando tem o interesse. E Deus não se agrada disso. Amém, irmãos? Que nós possamos quebrar esse círculo demoníaco sobre nós. Que tem uma revelação em alguma coisa que vai me interessar, então eu corro para dar até o que eu não posso. Mas se tem palavra de Deus, eu não posso semear porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então que nós possamos ter sempre gratidão pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, que nós possamos gerar movimentos de construção diante do Espírito Santo. Amém? Tem muita gente aqui que ajuda, como é o caso da Janaína, do Michel, de tantos outros aí, que estão com a gente todo dia aí na lida, compartilhando, curtindo, ajudando, mas muitos só estão quando tem uma moeda de troca. E sabe quem andou com Cristo por moeda de troca? Judas. Bem-vinda, filha. Judas andou com Cristo por causa de uma moeda. Bem-vinda, querida. Nós temos que tomar muito cuidado com esse jogo de interesse no altar. Amém? Esse jogo de interesse que nós temos, de que só somos bênção na obra de Deus se tiver uma revelação.
se tiver um retorno para nós. Mas, irmãos, o maior retorno que tu pode viver numa obra é a libertação. O maior retorno que tu pode viver na obra é quando tu chegou aqui cheio de carrapicho, cheio de síndromes, e a oração está aqui efetiva todo dia para te abençoar. Quando tem uma palavra aqui para te abençoar, todo santo dia eu estou aqui pregando de manhã e de tarde. Todo dia a gente está aqui ministrando palavra para você, pura, genuína e verdadeira. Então que nós possamos ter a visão de que o reino de Deus ele não é só a base de interesses. Amém? Porque muitos de nós, eu entrei num assunto aqui que é o seguinte, quando eu abro revelação aqui, tem pessoas que estão aqui comigo todo dia. Não é o caso de Ruth, de Nathalie, de Michel, da Janaína, não é o caso. Da Claudete, não é o caso. Mas tem gente que a gente vê que está aqui e só está na live abençoando quando tem revelação. Aí, irmãos, é uma bênção. Mas se tem palavra, se tem verdade, se tem libertação, não é bem assim. Eu não tenho obrigação de ajudar a obra. Então, não é o teu caso, Nathalie. Você é uma semeadora deste ministério. Ruth, Claudete, são tantos. A paz do Senhor, Ruth. Eu estou dizendo que nós somos assim. Nós só queremos andar com Deus quando temos alguma coisa para trocar. E com Deus, irmãos, não funciona assim. Que nós possamos ter o coração limpo. Que nós possamos ter o coração liberto. Que nós possamos ser pessoas livres do mundo espiritual. Amém? Não é o caso das irmãs que estão comigo aqui todo dia. Como é o caso da Luclécia, Ruth, Nathalie, um monte que está aqui semeando. Que você seja edificada pela árvore da vida. Mas é porque eu tenho visto muitas pessoas aqui que no embate da revelação estão aqui, irmãos, a todo vapor. Compartilhando, curtindo e tal. Mas quando tem palavra, irmãos, o povo parece que um sapo chupa-cabra fica na boca. Porque as pessoas ficam caladas enquanto Deus está querendo ministrar no coração delas. E tem dias que o Espírito Santo me leva a falar para que possamos viver um alerta, irmãos. Que a obra de Deus não é só quando tem interesse em alguma coisa. A obra de Deus é pura, cristalina e genuína. A obra de Deus, ela é ativa e todo dia nós estamos aqui. Milhões de testemunhos de pessoas curadas, salvas, libertas, famílias restauradas todos os dias. E que nós possamos continuar sendo esta mão amiga para a obra de Deus. Porque, irmãos, o que me incomoda na revelação, não é a revelação porque eu sou profeta. Vocês já estão cansados de receber revelação minha. É a coisa das pessoas só quererem andar com Jesus quando tem revelação. Então, irmãos, isso me deixa fora do ar. Porque me enoja as pessoas que só querem andar com Jesus por interesse. Só querem estar por Jesus quando tem alguma coisa para elas. Irmãos, a vida com Cristo é libertação, é transbordo, é transformação. Então que nós possamos ser pessoas que todas as oportunidades de andarmos com Cristo são oportunidades de gratidão. Que tudo aquilo que vier de Cristo para nós sejam oportunidades de nós estarmos ouvindo a palavra e dizendo: Deus, obrigada. Obrigada. Começa a silenciar, por favor, todo mundo na hora da palavra que não respeita. Por gentileza, tá? Pode silenciar, não precisa bloquear não, mas pode silenciar. Porque nós somos assim. Nós só queremos andar nos ambientes, nos lugares, se tiver alguma coisa que nos gere interesse. Que nós possamos ter esse alerta, irmãos. Que como que nós queremos viver uma vida com Deus se tudo tem que ter um interesse? Então, se tem interesse, falta o amor. E isso me preocupa muito. Porque, irmãos, o meu papel como pastor é levar você até a salvação. Isso me preocupa muito, porque a obra só é ajudada se o pastor botar uma estola para vender. Não é assim? Se vender a água de Israel, se tiver revelação, aí, irmãos, o povo entra tudo junto. Mas a obra de Deus não está baseada nisso, irmãos. A obra de Deus, ela está baseada nas coisas que vêm de Deus. Na salvação, na libertação e no transbordo espiritual do trono da graça de Deus. Amém, irmãos? Eu não vou me prolongar muito nesse assunto, não. Mas é um recado que eu queria dar para os irmãos. Porque me preocupa muito quando eu vejo os irmãos andando com Cristo só
quando tem um interesse. Irmãos, andar com Cristo é relacionamento. Se Cristo quer orar, se Cristo quer pregar a palavra dele pura e genuína, se tem revelação, nós estamos aqui, independente. Nós estaremos aqui pregando a palavra, tratando de cura, tratando de libertação, tratando de mudança e para a glória de Deus. Eu tenho sido alcançada por tantos testemunhos nessa live. Hoje eu fiz 2 mentorias, uma com a Cláudia, que está aí, e uma com a Adriana. Quem aí vê a Adriana há um tempo nessa live? Mas ela quase não fala, quase não se manifesta, quase nada. E aí eu comecei, quando liguei na mentoria com ela, porque a assessoria está marcando todos os dizimistas, e eu tenho vários atendimentos durante o dia. Ela já ligou o telefone chorando. Primeiro que eu estava emocionada, porque estava me vendo a primeira vez. E segundo, me contando que ela chegou nessa live, o diabo enforcava ela na madrugada. Ela não podia ficar em casa sozinha, o diabo apertava o pescoço dela. Ela ficava com medo de ficar em casa. Ela tinha crises. Irmãos, mesmo ela quietinha, a live já mudou a história de vida da Adriana. A história de vida da Adriana já tem uns meses que ela se tornou ovelha, mas sempre muito silenciosa, sempre muito quietinha na dela, o jeitinho dela. O diabo tentava matá-la na madrugada, sufocava ela. E ela começou chorando muito quando me viu, falando: eu queria muito abraçar a senhora, pastora. Ela está em Sorocaba, eu estou no Rio. Por quê? Porque a minha vida mudou aqui nesse trabalho. O diabo tentava me sufocar, eu tinha pânico nas madrugadas, eu tinha medo de ficar dentro da minha casa. E nós vamos identificando, irmãos. Atendi a Cláudia, que está na Amazônia. Cláudia falou: pastora, minha vida está voltando para o eixo. Cláudia era de outra igreja, veio para o ministério. Logo depois que ela veio para o nosso ministério, a porta de emprego se abriu. Hoje já ligaram para ela querendo dar outro emprego para ela. Cláudia vai se formar em veterinária daqui a um tempinho. Vai ser veterinária daqui a um tempo, para exaltar o nome do Senhor. Porque toda a honra, toda a glória é dele. Mas entrou nesse ministério aqui, em pouquinho tempo as portas se abriram, já ofereceram outro emprego para ela. Hoje ela está decidindo o que ela quer. Porque as bênçãos de Deus nos alcançam. Amém, irmãos? Então por isso, vocês que me conhecem, que convivem comigo todo dia, eu tenho tanta preocupação com a seriedade desse trabalho. Porque esse trabalho aqui, irmãos, ele tem tratado vidas. Esse trabalho aqui tem mudado a história de famílias. Esse trabalho aqui tem mudado mentalidade, inteligência intelectual de pessoas. Tem dado alto valor às pessoas. Então que nós possamos valorizar esse trabalho, tanto quanto ele valoriza aqueles que dependem dele. Tá bom, irmãos? É só um recado para que possamos estar alertas. Porque nós somos muito assim, motivados por circunstâncias. E quando nós andamos com o Espírito Santo, nós não andamos motivados por circunstância não, irmão. Nós andamos motivados por Cristo. Amém? Que possamos continuar sendo motivados pelo Espírito de Deus, pela palavra pura e genuína de Cristo, pela palavra da libertação e da oração que desce do trono da graça de Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra que está em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu tenho uma palavra de poder para ministrar no teu coração. Eu tenho uma palavra, irmãos, para você que diz assim: Deus, eu sou meio filho pródigo. Pastor, eu já tentei aqui, bem-vinda, Adriana, estava falando de você e contando um pouquinho do teu testemunho, que é maravilhoso para nós. Porque eu digo assim, o maior testemunho para mim começa quando a pessoa começa a viver libertação na vida dela. Amém? Só um minutinho que eu vou bloquear aqui. Essa eu vou bloquear, para não atrapalhar a live. Marido quer largar, filha. Alguma coisa tem aí. Vamos continuar aqui, irmãos. Tem um tempinho que não entra essas peças aqui, né? Hoje o CAPS está aberto aí. Vamos lá. Eu estava falando sobre o teu testemunho, de como você chegou aqui e as mudanças que Deus já fez na tua vida espiritual. Não é pouco não, irmãos. É muito. Porque você ser oprimido na madrugada, o diabo te enforcar na madrugada, isso não é pouco não. É muito. É o poder de Deus sendo revelado e derramado.
é muito lindo. E quem aqui de você diz assim, pastora, em alguns momentos aí, eu já fui o filho pródigo. Eu saí da presença para viver a minha própria vontade. Eu saí da essência do Espírito para viver aquilo que eu queria. Eu abandonei as coisas de Deus para viver as coisas que a minha carne me diziam que era importante. E você não está sozinho. Porque quantos de nós, irmãos, em algum momento, olhamos para o lado e falamos, ah, Deus, eu estou tão desanimado, eu estou tão abatido, eu estou tão cansado, que eu quero viver algo novo. E se eu disser para você que não existe algo novo sem a presença de Deus? Se eu disser para você que o algo novo, ele só funciona se Jesus Cristo for o dono do teu barco. Muitas das vezes nós olhamos para os lados e dizemos, Deus, eu quero ir aqui, eu quero tentar isso aqui, eu quero viver isso aqui. E Jesus está dizendo nada. Jesus, inclusive, diz, eu uso essas palavras muito para minhas filhas. Sem mim, nada podereis fazer. Jesus disse que sem Ele, nós não vamos viver nada. Nós não iremos construir nada. Nós não iremos avançar em nada. Sem Jesus, não tem condições de prosseguir. E o filho pródigo, ele vem para nos dar um ensinamento. E eu vou ler essa passagem com você. E eu queria que você participasse. Mas, irmãos, antes eu quero fazer uma oração. Quem você diz assim, pastora, eu tenho dificuldade de entender a palavra de Deus? Porque existe isso, irmãos. Às vezes a gente não consegue viver a dissertação. De manhã eu tenho pregado princípios. Hoje foi um culto revelado diferente. Mas amanhã a gente volta com o estudo de Coríntios, com o estudo de Provérbios e com o livro de Esther, que nós estamos pregando princípios. Porque eu tenho entregue a minha vida a pregar esse evangelho puro, genuíno e cristalino. E eu vou dizer a você por quê. Porque se não tiver a palavra dentro de você, você quebra e cai. E por que você quebra e cai, pastora? Porque se você não tem princípios, você não tem fundamento bíblico. E se você não tem fundamento bíblico, é igual aquela casa que é construída na areia da praia. Quando vier o primeiro vento, você vai cair por terra, com casa, com tudo, porque não tem estrutura emocional para se manter de pé. Tá dando para você compreender? Sejam todos validados pelo processo, amém? Todos construídos, erguidos e que todos prosperem, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, exaltado e engrandecido. Só um minutinho. Irmãos, quem aí já fez a conta que nós já estamos em 11 dias de jejum? Quem aí já fez essa conta? Estamos indo para 11 dias de jejum. Tá fácil? Onze dias de jejum. São 40. Faltam 29 só. Não está fácil, irmãos. Tá dando... Em mim que estudo muito o dia todo, atendo muitas pessoas, memória falhou um pouco, cansaço, mas para a honra e glória do Senhor, tá determinado. Então vamos atravessar 40 dias de jejum, só no líquido, no pastoso, porque Satanás vai ter que cair. Amém? O espírito maligno que tenta tocar no povo de Deus vai ter que ser recolhido para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, engrandecido e glorificado. Nós vamos permanecer de pé, irmãos. Não tem jeito. Amém? Vamos lá. 15:11. Continuou
Irmãos, antes de tudo, deixa eu fazer a oração. Eu ia fazer a oração e me distrair aqui. Olha, o TDAH tá forte. Você que tem problema de interpretação bíblica, coloca a mão num dos teus ouvidos aí, por gentileza. Pastor, eu tenho dificuldade, o TDAH tá forte. Tem problema de aprendizado com a palavra, pastora. Eu não tenho discernimento, eu não entendo, eu tenho dificuldade, eu não consigo. É uma luta para mim espiritual. Bota a mão aí que a gente vai fazer uma oração. Paz do Senhor, Tati. Deus, em nome de Jesus, os espíritos malignos que atuam no pensamento aqui na audição, impedindo essa pessoa de ouvir, impedindo essa pessoa de prosseguir, impedindo essa pessoa de frutificar, impedindo essa pessoa de ir adiante. Senhor, quebra agora toda perda emocional. Tudo aquilo que impede essa pessoa de ser liberta, de ouvir a palavra pura e genuína, de viver os princípios bíblicos da tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, quebra agora todo o poder das trevas sobre a audição desta pessoa. E que ela saia daqui, Pai, em posse pura da tua palavra. Que ela seja erguida, fundamentada pelo teu reino, em nome de Jesus. Amém? Bora lá? Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele lhes repartiu os haveres. Pausa. Quantos de nós estávamos fundamentados em Cristo e quando a nossa vida começou a melhorar, nós quebramos o princípio e caímos no mundo? Ou então passamos a viver aquilo que era bom para nós? Eu estava desempregado, Jesus me abriu a porta. Eu estava sozinho, Jesus me deu uma varoa. Eu estava a pé, Jesus me deu um carro. Eu tinha ansiedade, síndrome, Jesus me curou. E agora eu vou viver exatamente aquilo que eu quero. O filho pródigo chega para o seu pai e diz assim: me dá a parte que me compete. E o que o filho pródigo parece conosco, pastora? Porque nós somos assim, irmãos. Se nós tivermos dores, nós estamos em Cristo. Mas se a nossa vida começa a sofrer melhorias, nós queremos aproveitar as melhorias e abandonamos aquilo que foi construído diante de nós. Nós perdemos a legitimidade, a intimidade, a confiança, a construção em Cristo, porque queremos viver aquilo que nos compete. O filho pródigo, ele não é diferente de nós. Enquanto ele estava ali dependendo do pai, escute bem, ele servia ao pai. Mas quando ele entende que ele já tinha direitos sobre os patrimônios do pai, ele diz: opa, me dá a minha parte que eu quero viver a minha vida. Pastora, mas jamais. Se Deus mudar a minha vida, eu vou abandonar a Deus. Nós já abandonamos a Deus várias vezes. É só Ele nos colocar numa condiçãozinha melhor. Que nós temos ocupações, nós temos isso, nós temos que viver aquilo. Eu só estou enfurnado em live, eu só estou vivendo isso, ei! Jesus está dizendo para você esta noite: o filho pródigo, enquanto dependia do seu pai, ele servia. Será que nós só podemos andar com Deus quando temos dependência total dele até para comer? Eu acredito que sim. Porque o povo, quando não dependia do maná, se corrompia. O povo se corrompia quando não tinha o maná. Nós temos uma estrutura que só estamos recorrendo a Deus.
quando existem necessidades. E quando ele entende que ele já tinha atingido uma certa idade, quando ele compreende que ele poderia colocar a mão em patrimônios, ele diz: agora eu vou viver aquilo que a minha carne quer viver. E nós não somos assim, irmãos. Vivemos aquilo que a nossa carne quer que nós vivamos. Desanimamos. Às vezes eu chego lá no nosso grupo e falo: irmãos, vocês não assumiram um compromisso? E alguns irmãos falam para mim: pastor, obrigada por essa palavra, por essa exortação. Porque quando nós começamos a ver a nossa casa ficar de pé, nós deixamos os compromissos com Cristo de lado. Nós começamos a dizer: mas eu tenho muita ocupação aqui, mas eu tenho muito trabalho ali, mas eu tenho muita coisa para viver aqui, mas eu tenho muita coisa para viver ali. E ali eu começo a perder a legitimidade com aquele que proveu em toda a minha vida. E esse é o momento que Satanás espera. Porque no momento que Satanás espera, é o momento que ele arrebenta com tudo aquilo que Deus um dia proporcionou para você. Então é um grande prejuízo para nós. Se nós não estivermos maduros, Senhor, não muda a minha história se eu não estou pronto. Só frutifica a minha vida se eu estiver pronto para ter uma vida frutificada, mas valorizar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. O filho pródigo não olhou para o pai, ele não olhou para o cuidado do pai, ele não olhou para tudo que o pai ensinou para ele, ele só olhou para a sua carne. Ele só queria viver uma experiência longe do pai. E às vezes, irmãos, o diabo começa a trabalhar na nossa mente. É tempo de você viver experiências. Você tem direito a patrimônios. O que você dependia de Cristo, você não depende mais. O que você dependia dessa obra, você não depende mais. Vai viver a tua vida. Cuidado com isso. Quem já ouviu falar? Deus, Ele está ao nosso redor. Na aula de desenho eu não fui, pessoal. E o diabo está ao nosso derredor. Quando eu começo a largar o propósito de oração, de busca, de legitimidade e intimidade com Deus, o diabo acessa isso aqui pela falta dessa cobertura aqui, ó. E aí, irmãos, ele acessa todas as áreas da nossa vida para trazer destruição e quebrar tudo aquilo que construímos com Deus. A dignidade, a intimidade, a legitimidade, a saúde, a sanidade mental e principalmente a vida espiritual. Nós somos assim, irmãos. Natureza adâmica. Quando as coisas começam a ficar boas, nós falamos: hoje eu não vou buscar, hoje eu não vou participar, hoje eu não vou viver, hoje eu vou fazer do meu jeito. E Jesus está dizendo para você esta noite: do teu jeito não funciona. Continua fazendo do meu jeito, porque eu sei os caminhos que eu tenho para você. Eu sei muito bem as direções que eu quero levar para você. Eu sei exatamente quais são os propósitos que eu tenho para você. Escute. Temos muita palavra ainda pela frente. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Diga uma coisa:
Você acha que se Deus te der alguma coisa fora da presença dele, você mantém? O que tu acha? É impossível, irmãos. Se eu construir algo na presença de Deus, se eu me afasto dos princípios de Deus, o próprio devorador consome tudo. Escute bem. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Irmãos, quem você acredita que por tua causa uma cidade é erguida, mas também ela pode passar fome por tua causa? Quem você acredita nisso? Lembra de Saul? Quem lembra de Saul? Por causa de Saul, a cidade inteira estava passando necessidade 3 anos. Por causa do... Bem-vinda, Cláudia. Por causa do filho pródigo, sobreveio uma fome naquela cidade. Porque, irmãos, quando Deus tem um propósito, de Jonas, quando Deus tem um propósito, se tiver que tocar numa cidade, se tiver que retroceder o relógio para mudar a tua geografia, escute bem o que a pastora está falando. Às vezes a fome, a dissolução financeira, a escassez, é Deus querendo mudar a tua geografia. É Deus dizendo, é tempo, ó, de sacudir, levantar e ir para o lugar determinado que eu nunca mandei que você saísse. Muitos de nós queremos tomar atitudes próprias. Eu vou viver isso, eu vou fazer aquilo, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo outro. E o filho pródigo vai para aquela cidade. E a cidade toda fica debaixo de fome. E se a cidade toda está debaixo de fome, o filho pródigo está sendo afetado por aquela escassez. Aquela geografia toda está determinada fome. Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Por exemplo, aqui eu estou vendo a Ruth, que veio do Brasil para Portugal. Tem mais alguém aí fora do Brasil? Maria não está aí. Não estou vendo a Neuza, o menino Fernando que está na Suíça, não estou vendo ele aí. Tem mais alguém aí fora do Brasil? Ou alguém que veio de um país para o Brasil, não sei. Ou mudou de estado. Fernando. Também é brasileiro, né, meu filho? É brasileiro, né? Amanda. Também mora perto da Ruth, não é isso? É tua amiga, Ruth, Amanda Rocha? Brasileiro. Irmão, não esquenta que eu tô gritando, que eu tô vários dias com a voz ruim. Fazia tempo que eu não ficava com a voz ruim. Brasileiros. Às vezes nós estamos passando um período de escassez. Piauí, é Deus dizendo assim, é tempo de pegar a bagagem e mudar a geografia. É tempo de sair da onde você está, porque ao lugar que você está sobre fome, para você entender que é tempo de sair daí. Deus! Tem lugares, irmãos, que você vai trabalhar, você vai negociar, você vai viver isso, mas a escassez vem do alto. É Deus dizendo assim, é tempo de levantar e ir embora. É tempo de recolher o que é teu e andar na direção que eu tenho para vós. É tempo de mudar a geografia. E quando Deus fala de mudança de geografia, Deus fala de mudança intelectual. Porque, irmãos, para Deus mudar a tua geografia, primeiro Ele toca em algo que te doa para mudar o teu intelecto e levar você até um lugar de resgate. Às vezes nós estamos numa situação. Bem-vinda, Thaís. E Deus está dizendo assim. E tu está dizendo, Deus, bem-vinda, Luzia. Eu estou precisando de ajuda, me socorre. E Deus está dizendo, eu estou mudando a tua geografia. Porque tu só vai ficar de pé de novo quando tu entender a caminhada que eu tenho para vós.
E é tão forte que o Espírito Santo de Deus está falando esta noite. Porque o filho pródigo largou as suas origens, as suas raízes, o seu pai, que o alimentava, que cuidava dele, que tinha ele como filho. E ele foi viver como um andarilho por conta própria. Então escute essa palavra que a pastora vai dizer. Quando estamos fora da presença de Deus, somos andarilhos espirituais, vazios, escassos, cheios de fome e cheios da ausência daquele que nos alimentou. Quantos de nós nos tornamos andarilhos espirituais porque tomamos decisões próprias? E ele não pediu a opinião do pai sobre se ele deveria ir, se ele deveria viver aquela experiência. Ele simplesmente tomou a decisão e empregou, a paz do Senhor, meu amigo, tudo que ele construiu aos pés do Senhor. Fernando, seja iluminado pelo propósito. Você também, junto com a Nathalie, hoje os demais estão no dossiê dos propósitos, amém? Muitas das vezes nós falamos, Deus, eu quero fazer isso aqui. Mas nós não falamos com Deus, Deus é a tua vontade. Procede de ti, nunca será da vontade de Deus que você saia fora das direções dele. E muitas das vezes nós estamos olhando para os lados e estamos dizendo, Deus, me dá a minha parte porque eu quero viver segundo o meu próprio entendimento. Ei, viver segundo o teu próprio entendimento é ser um andarilho espiritual, vazio, quebrado, tocado por Satanás, levando uma vida de escassez, levando uma vida de abandono. E ainda tenho muita palavra para pregar. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Peraí. Por causa do filho pródigo, um país inteiro estava debaixo de fome. Por causa do filho pródigo, a geografia, Deus está permitindo a escassez para você entender que sem mim nada podereis fazer. Se ele não tiver no negócio, se ele não tiver no barco, se ele não tiver no controle, se ele não tiver na direção, nada podereis viver. E qual é o ápice dessa história? Toda vez que eu tomo uma decisão própria, eu estou saindo da direção daquele que me alimenta. Vamos continuar no 15. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os campos, para guardar os porcos. Quantos de nós estamos comendo lavagens de porcos, porque não temos coragem de nos arrependermos da onde caímos e voltarmos até o colo do Pai? Estarmos de volta até os pés do Senhor. Estamos de volta diante daquele que um dia nos levantou. Oh, aleluia! E já reparou que mesmo comendo lavagem, mesmo aquele país debaixo de fome, mesmo ele passando necessidade, ele estava ali alimentando os porcos, mas ainda assim queria viver uma vida corrompida. Pastora, mas o que isso tem a ver comigo? Tudo. Quantos de nós estamos comendo comida de porcos? Estamos corrompidos, estamos quebrados, estamos dizendo, eu estou bem. Jesus está dizendo para você esta noite, não pegue aquilo que te compete. Não saia debaixo das minhas asas. Não saia debaixo dos meus caminhos.
Não saia das minhas direções, porque eu sou o Deus que te sustento. E os momentos de crise, pastora? Será que não vem na tua cabeça doideira? Ah, eu vou largar Cristo. Eu não vou andar mais desse jeito. Eu vou viver minha vida da maneira como eu quero. Será que não tem momentos que dá 5 minutos em você que você diz: Deus, eu quero fazer do meu jeito? Jesus está dizendo para você: não saia debaixo da minha direção. Porque quem sai da minha direção, o diabo toca, a ponto de você estar debaixo de comendo alfavas de porco. E ainda assim, dizendo: vai dar tudo certo. Deixa eu falar uma coisa para você, não vai dar tudo certo. Enquanto você não tiver os pés do Senhor novamente, não vai dar tudo certo. Enquanto você não se arrepender da negligência que você cometeu, do pecado que você vem cometendo, dos erros que você vem cometendo, tua vida não vai sair desse curral de porcos. E é muito pesado porque, pastora, a senhora está dizendo que a minha vida não vai mudar, enquanto você não se arrepender. Porque, irmãos, escute, o filho pródigo pegou todos os bens que Deus deu a ele, escute bem, e ele empregou naquilo que não procedia de Deus. Diga uma coisa comigo: se eu emprego o que eu tenho e invisto em algo que não é da vontade de Deus, o que acontece na minha vida? Quem é que pode me definir isso? Vamos ver se vocês já estão ficando teólogos. Vocês que estão comigo todo dia aqui. Eu vou perder tudo. Se Deus me deu uma direção: Daniele, pastoreia minhas ovelhas. E eu do nada viro modelo da terceira idade. O que vai acontecer? Eu vou perder o quê? As bênçãos reveladas por Deus para mim. Se Deus te coloca para você viver algo na sua vida, e você quer usufruir esse algo com alguém que não procede do campo de Deus, o que o devorador vai fazer na tua colheita? Ele vai consumir, irmãos. E como nós temos sido negligentes com aquilo que Deus colocou na sua mão, na nossa mão, com aquilo que o Espírito Santo deu para nós vivermos. Oh, aleluia! E aqui diz assim, ele dissipou todos os seus bens. Com o quê? Com aquilo que não vinha da direção de Deus. E por que a pastora está falando de direção? Porque quando eu saio da direção de Deus, eu estou na direção contrária. E se eu estou na direção contrária, o campo está aberto para os dissipadores. E os dissipadores estão em todas as partes, destruindo, tocando, me colocando dentro do curral dos porcos. E quem é o dissipador? Satanás. Satanás, ele tem levantado pessoas para dissipar a integridade espiritual que nós carregamos. Satanás, ele levanta pessoas para nos levar dentro do curral dos porcos, para que vivamos uma vida humilhada, uma vida derrotada, uma vida destruída. E aquele menino, depois de vir de uma família rica, comeu o melhor, vestiu o melhor, ter as melhores experiências de vida, ele, para comer qualquer comida, ele está ali alimentando os porcos e comendo da comida dos porcos. E Jesus está falando com você esta noite. Talvez você chegou nessa live fora da direção, comendo comida de porcos, dizendo: Deus, tem princípios quebrados sobre mim, eu estou vivendo fora da tua vontade.
Mas escute, batemos 30K para exaltar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Olha bem, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Quando estamos fora da presença de Deus, perdemos o valor. Quando andamos fora da essência do Espírito Santo, o valor de Cristo sai de nós e nós passamos a implorar por alfarrobas de porcos. Quantos de nós queremos manter o pecado, as alianças quebradas, mas não temos coragem de refazer o caminho para ser filho e viver a legitimidade de Deus de novo? Receber as bênçãos diretas do trono, viver a essência de Cristo. Nós ficamos ali comendo alfarrobas, nos humilhando por um prato de comida. E esse prato de comida pode ser sentimental, material, emocional. Nós negociamos com as dores. Nós negociamos com as migalhas. Nós negociamos as alfarrobas. E quantos de nós estamos negociando alfarrobas? Estamos dizendo: Deus, eu estou comendo alfarrobas. E Deus está dizendo: filho, é só voltar para casa. É só refazer o caminho. É só voltar da onde tu saiu de casa. Volta para tua casa hoje. Jesus está dizendo: ainda que hoje o teu estado seja de alfarroba, talvez o teu intelecto está tão escasso, a fome veio de uma maneira tão profunda, você chegou num estágio de humilhação tão grande, que você perdeu a visão de quem é teu pai. Você perdeu a visão de tudo aquilo que o teu pai já te ofereceu um dia. Jesus está dizendo: filho, volta para casa. Eu amo aquele hino da Fernanda Brum. Volta para casa. Volta para a igreja. Rasga do peito a vergonha e a dor. Porque enquanto tu tá aí negociando alfarrobas, você está deixando de viver a minha promessa. Quantos aqui estão negociando alfarrobas porque empregaram o seu patrimônio em algo ou em alguém? E agora estão negociando com as alfarrobas. E Jesus está dizendo: filho, volte para mim. Volte para a tua casa. Volte ao início de tudo. Se arrependa da onde tu caíste. É tempo de viver a legitimidade de filho. Irmãos, a dona Cristina, ela é minha avó também, porque ela é avó do meu esposo. E eu amo muito ela, porque ela é uma pessoa muito maravilhosa. É uma gracinha de pessoa. Sempre trata a gente com muito amor, muito carinho. A gente vai na casa dela, é muito bem recebido. Ela tá com a gente aqui. Meu esposo tem enviado a live para ela. E eu creio que ela vai firmar com a gente aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? A gente chama ela de baixinha, porque ela é pequenininha. Amém? Mas é uma bênção do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, eu quero dizer para você hoje, que talvez você chegou aqui dizendo: Deus, em algum momento eu quebrei a minha aliança contigo. Eu tô dentro de um curral, negociando alfarrobas, mas parece que eu perdi a visão. Uma das coisas que Satanás faz conosco, ele tira a nossa visão. Quem aqui já me ouviu falar que a abundância tem camadas? Você já ouviu a pastora falar isso? Que a abundância tem camadas? Já? Mas eu estou rabiscando meu livro todinho. Não é o meu livro que eu escrevi, é o livro da faculdade. Amém? Quem você ouviu falar já? E se eu te disser que a humilhação tem camadas? Só que ela desce.
Tu começa aqui e vai descendo. Bem-vinda, Lucirene. Vai descendo. Irmãos, tem estágios de humilhação que você fica bem definido ali. Você não acorda, você não reage, você não se levanta, você fica entregue muitas das vezes em cima de um sofá, em cima de uma cama. Você fica olhando as coisas se perderem e você não tem reação. Se você já viveu depressão aqui, você sabe do que eu estou falando. Se você já viveu a depressão, se você já viveu humilhação, chega uma hora que tanto fez como tanto faz. Você fica preso ali negociando alfarrobas e dizendo: essa é a vida que tem para eu viver. O diabo apaga a tua mentalidade daquilo que um dia o teu pai já produziu para você. 17. Isso mesmo, a pessoa não se importa. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Irmãos, quem aqui é minha ovelha, que já está comigo um tempo, que é ministrada nesse ministério? Quem você que é minha ovelha mesmo? Já está um tempo comigo aqui todo dia, faça chuva, faça sol, você está aqui comigo. Fernando, seja validado pela promessa. Diga uma coisa para mim, Ruth e Nathalie. Deus deixa vocês sem pão, sem ter pão na casa, sem arroz, sem feijão, sem pão. Não. Porque na mesa do Pai existe fartura. E isso é uma coisa que eu aprendi de Deus. E eu tenho procurado passar essa experiência para vocês. Não é sobre dinheiro, mas é sobre as portas que Deus revela para nós. Quando nós temos uma vida de princípios, exatamente. Quando nós temos uma vida de princípios, ainda que não tenhamos dinheiro, na nossa mesa tem fartura. Porque Ele não deixa um justo desamparado. Pastora, por que eu estou passando perrengue? Princípio quebrado. Porque Salmos 37 vai dizer: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se eu estou mendigando pão, é porque eu tenho princípios quebrados. Tá aí a Thaís, ó, dizimista fiel, que a Thaís é dizimista fiel. Já está comigo aí, eu acho que já tem 1 ano, não tem, Thaís? O ex-marido devia metade do carro para ela há 3 anos. Ela fiel no propósito, agora o cara procurou ela, deu metade do carro para ela. Assim. Coisa que humanamente era impossível. Foi um casamento problemático, um casamento difícil. Tá a Nathalie aí. Acabou de ser efetivada hoje na prefeitura, recebeu lá o negócio. Funcionária pública de Curvelo. Ruth, casa totalmente restaurada. Filha estudando veterinária em Portugal. Irmão, são muitos testemunhos que eu tenho aqui para contar. Eu perco até conta. Deus não desampara os seus. O poder de Deus está sobre nós. Bolsa integral em Portugal. Amém? Vai ser futura veterinária e outra veterinária que também vai ser Cláudia. Falta pouquinho para ela se formar, já ela vai pegar o diploma dela. Amém? Para a glória de Deus. Para o nome do Senhor ser glorificado. Escute bem. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Sabe o que Deus está falando para você? Que os trabalhadores do Pai têm sempre fartura. Se você está trabalhando para o Pai e não tem fartura, tem princípio quebrado. Porque Deus nunca desampara um filho que prega a palavra dele. Deus nunca desampara um filho que anda na presença dele. Deus nunca desampara um filho que anda em comunhão com ele. Entenda esse princípio. E pastora, qual é o maior princípio quebrado? Negligência.
e sentimentalismo. Quando eu sou negligente com aquilo que Deus colocou na minha mão, eu estou dissipando a bênção revelada de Deus para mim. E quando eu sou sentimental, eu permito que Satanás dissipe as construções de Cristo dentro de mim. Amém, irmãos? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Porém o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-me um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Pausa que eu tenho outra revelação. Amém? Batemos 40k de curtidas para o nome do Senhor ser exaltado. Sejam todos validados no processo de conquista, no processo de levantamento e de construção em Cristo Jesus. Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Quem tem vivido na presença de Deus e não tem usufruído do melhor dessa terra ainda? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Aqueles que me servem, aqueles que estão na minha presença, eles têm direito a comer, viver, vestir o melhor desta terra. Vai com Deus, minha linda. O melhor desta terra. Por que o melhor desta terra? Porque quando eu vivo os princípios das heranças de Deus, eu sou cercado a usufruir daquilo que o Pai Celestial preparou para nós. E diga uma coisa: dá uma olhada na riqueza de detalhes que é o mundo. Já parou e já analisou? Você acha que Deus fez um mundo para você viver em aperto? Você acha que Deus fez o mundo para você ser escasso? Você acha que Deus levantou o mundo para você viver na miséria? Não. É para você usufruir. E como que eu usufruo das promessas de Deus? Através da legitimidade, da intimidade. E quando eu resolvo viver princípios.
E o que são princípios, pastora? É tudo aquilo que a Bíblia revela em detalhes. É tudo aquilo que o Pai Celestial preparou e projetou para nós. Nós temos direito, irmãos, a viver as heranças de Cristo sobre nós. E se você se diz um servo, uma serva, e você não tem vivido isso, vou dizer mais uma vez, ou o altar que tu serve está quebrado, ou você ainda está cheio de princípios quebrados e precisa refazer o teu caminho bíblico. Porque, irmãos, quando tu entra na presença, Deus, ele corre, manda matar um cabrito, manda botar um anel no teu dedo e tem festa no céu para que você seja recepcionado. E nesse foco, o Espírito Santo de Deus, ele quer ministrar no teu coração essa noite. É tempo de usufruir das promessas para viver a herança de Cristo em todas as áreas da tua vida. Amém, irmãos? Que você possa entender que hoje é tempo de voltar, é tempo de reconstruir, é tempo de largar as alfarrobas para viver dentro da essência daquele que me projetou, para viver dentro da essência daquele que me levantou, para viver dentro da essência daquele que me preparou e poder viver o extraordinário de Deus. Me diga 2 fatores que me impedem da legitimidade de Deus: emoção e negligência. Quantos estão aqui que estão negociando alfarrobas porque foram negligentes com o seu presente e emocionados diante dos propósitos? E Jesus está dizendo: volta, refaz o teu caminho, porque eu sou o Deus que te projeto, eu sou o Deus que te levanto, eu sou o Deus que te avanço, e eu sou o Deus que levanto o extraordinário para você viver. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Irmãos, eu estava falando hoje com as meninas que os dizimistas agora terão 12 encontros comigo no ano. Amém? E eu quero modelar os dizimistas, ajudar. Teremos 12 encontros no ano. E é poderoso, irmãos, porque você vai ter um encontro íntimo comigo durante 12 vezes nesse ano. Amém? E eu queria que vocês se preparassem, que daqui a pouquinho aí, daqui a algumas semanas, teremos a reunião dos dizimistas, tá bom? E eu tenho um conteúdo muito poderoso para ministrar no coração de vocês. E teremos também a oração dos evangelistas e dos intercessores, tá bom? Deste primeiro encontro. Depois a gente vai estar fazendo encontros separados para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Irmãos, é tempo de santificação, é tempo de vida com Deus. Não está sendo fácil esse jejum. Estamos todos fracos, cansados, extremamente pesado, mas eu já vejo a glória de Deus. Eu já tenho visto a glória de Deus. Amém? Em muitas coisas. E eu creio que a glória de Cristo vai ser revelada para você de uma maneira grandiosa e extraordinária. E o Espírito Santo de Deus vai conduzir você até a caminhada final. Amém, irmãos? Um beijo grande. Que o sangue de Cristo nos lave, nos liberte e nos transborde. Que sejamos alcançados por este evangelho puro, genuíno e cristalino que há no nome de Cristo. Gente, tchau, tchau. Um grande beijo para vocês e que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Tchau, tchau.